A infância tem um território próprio, muito contornado pela sociedade que está ao redor dela. Nesse território, as regras são outras e a gente precisa aprender como funciona esse belo território das crianças. Ele ocupa de uma forma própria os espaços, ela tem um caminho para essa ocupação. Então, criança bem pequenininha, ela é temerosa do espaço, depois ela passa a ganhar vida nesse espaço e nas atividades que neles ocorrem. Então, o território da criança se assemelha a irmos visitar um lugar onde elas reinam, e reinação eu estou falando no termo do Monteiro Lobato, ou seja, uma criança que reina é porque ela fica, de alguma forma, o tempo todo procurando questões e dando respostas mais interessantes possíveis. Tempo de ser criança é ocupar esse espaço, né? Não ser posto em outro território. O território, por exemplo, da sociedade de consumo, o território, por exemplo, das regras das mães, o território, por exemplo, das questões de más condições de saúde. Então, uma criança que está próxima a esses outros territórios vive uma infância muito debilitada. O seu território com seus colegas e bastante atividade e objetos é fundamental para o seu desenvolvimento. Escuta, né? Escuta é alguma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Eu estou aqui nesse lugar e estou escutando longe, longe, longe um barulhinho do ar-condicionado. Para isso eu precisei desligar de outras coisas. A escuta é uma procura. Então eu vou procurar a voz da criança, eu vou procurar entender o gesto da criança, nem sempre ela fala. A escuta não quer dizer uma coisa só da verbalização, a escuta quer dizer uma questão da recepção. Eu estou recebendo aquilo que a criança está apontando e tentando imaginar qual é o sentido que ela está dando àquela atividade. Na psicologia, quando a criança começa a brincar, ela dá um salto significativo na sua forma de perceber o mundo. Ela passa de uma questão muito mais concreta para uma questão que trabalha com imagens. Quando ela imita uma mãe, ou uma professora, ou um coleguinha, ela tem a imagem que ela formou da mãe, da professora e da coleguinha. Essa imagem é uma abstração. E criança começa a fazer isso ao final do primeiro ano, ao final do primeiro ano de vida. E logo, por exemplo, se ela pegar um copinho de plástico que toma água, ela sabe que toma água, ela sabe, até já escutou a palavra copo várias vezes, mas ela põe na cabeça como um chapéu, ela de alguma forma fez de conta que o copo virou chapéu. Quando eu estou falando de brincadeira, aí muito mais do lado da psicologia do que da antropologia, da sociologia, eu estou falando desta capacidade de fazer de conta que uma coisa é outra coisa. Existe um outro grupo de brincadeiras que são as brincadeiras tradicionais, aquelas que a gente convive, brinca de roda, brinca de pega-pega, brinca de uma série de coisas que são importantes aspectos da nossa cultura. Existe um terceiro grupo de brincadeiras que são as brincadeiras de jogos, né, onde existem regras. Pessoalmente, eu tenho me dedicado muito às questões das brincadeiras de fazer de conta. Eu acho que isso dá um espaço enorme para todo o trabalho pedagógico. É esse tipo de brincadeira que o Vygotsky examinou e defendeu. Então fica aqui uma sugestão. Eu vejo que a importância da brincadeira é porque nesse período é que a brincadeira de faz de conta nasce. Se a gente tentar cortar, não é que ela não vai nascer, ela vai ficar muito pobrezinha, vai ser uma criança com muito menos capacidade imaginativa do que outra. São dois termos, rotina e jornada. Rotina é alguma coisa que, na minha opinião, está orientando os adultos. Os adultos criam uma rotina e ela tem que
ela tem um planejamento, ela claro que pode ser alterada na medida da necessidade, mas ela está gerando os adultos. A jornada é como a criança passa por essa rotina. O que fica da rotina para ela? O que ela gostou da rotina? Se ao final do dia eu pudesse, e é claro que eu não posso acontecer isso, eu pudesse marcar o que para cada criança ficou na rotina, pode ter sido o sono, para outra ficou a jornada, ficou mais na atividade que fez, no amigo que veio. A jornada pode ser uma jornada em que ela chorou muito porque doía alguma coisa. Então, eu estou usando uma questão de terminologia para a gente sair de um certo tecnicismo. Rotina é dos adultos, né? Que deve ser muito bem planejada. E essa rotina tem de ser planejada com tal sensibilidade, tal noção de construção de vivências, e como a gente está falando na base, da hora que chegou, a hora de ir embora, a criança está aprendendo, portanto, a criança está aprendendo coisas na vivência desta rotina. Então eu faço a professora pensar: nossa, eu estou criando uma jornada para a criança, eu estou criando uma vivência significativa para ela, da entrada até o final do período. Múltiplos registros são necessários quando a gente tem múltiplos olhares, né? Eu acho que tem uma coisa que está atrás da máquina, não é a gravação, a audiogravação, a videogravação, a documentação escrita ou no computador o que está valendo. É os olhos de quem vê. Se eu tô num grupo de crianças e eu só tô preocupada porque essas crianças são muito agitadas, eu vou registrar o agitado. Mas se eu não presto atenção, eu vou exagerar o agitado em vez de perceber que as crianças estão disputando uma amizade do outro. Eu não vou verificar que na verdade tem pouco brinquedo, portanto eles estão agitados para pegar os poucos brinquedos que eu pus na sala. Então eu volto a dizer, os múltiplos registros precisam de um professor com a cabeça aberta para ter múltiplos olhares para as crianças. Educação infantil é um espaço da criança vivenciar, aprender, desenvolver-se, fazer amigos. É um espaço que pode preparar e deve preparar uma outra geração para o país, uma geração mais solidária, menos agressiva, menos violenta, uma geração que compreende as questões que estão em pauta na questão da democracia brasileira.